Pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa segunda reunião do semestre aqui no GDMIN, né, o Grupo de Estudos em Direito Minerário da UFMG. Hoje a gente está muito feliz de receber o Marcelo Sassur, ele que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de curso de pós-graduação no CEDIM e advogado criminalista. Além disso, ele exerce o cargo da segunda de segundo vice-presidente da Regional Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Bioética, do biênio de 2023-2025, e faz parte do coletivo Repensando a Guerra às Drogas. Muito obrigado, Marcelo, por aceitar o convite, para falar desse tema, assim, bom, crimes na mineração, que é um tema que a gente ouve muito falar, mas às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo, bom, como é que funciona essas denúncias de usurpação mineral, enfim. Ótimo. Danilo, é uma alegria, né? Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Você me pediu um mini currículo, eu acabei deixando de fora um dos títulos que mais me orgulho, que eu fui professor substituto aí na nossa Vetusta Casa durante 2 anos, durante o meu mestrado. Foi uma experiência de vida inigualável. Na época, eu tinha coisa de 8 turmas, entre manhã e noite, era bastante coisa, mas era sempre muito divertida essa interlocução, muito enriquecedora essa interlocução com os alunos aí da casa. Então, quero agradecer a você, ao Gedmin, pelo convite, quero agradecer a Gabriela, que é uma grande amiga, que também fez essa ponte, essa interlocução. Eu preciso também destacar, antes da gente, né, aprofundar mais aqui, que essas reflexões, elas são, na verdade, um objeto de estudo meu há coisa de uns 9 anos, né? Desde 2017, que eu atuo em parceria com o escritório do Dr. William Freire, e eu cuido das demandas criminais que aparecem pelo escritório, e foi assim que eu tive contato com essa matéria da usurpação mineral, da usurpação dos bens da União. E esse trabalho, Danilo, que eu venho desenvolvendo nos últimos 8 para 9 anos, em breve eu devo ter data para publicar. Então, né, aqui eu vou contar muito com o apoio de vocês, com as reflexões de vocês, para que a gente possa trabalhar melhor esses pontos, para que a gente possa desenvolver esse estudo hoje, nessa noite. E as dúvidas e os questionamentos que forem surgindo, por favor, vão mencionando, porque a ideia aqui é a gente fazer essa exposição de algumas reflexões sobre esse crime, que é um crime profundamente mal estudado e mal aplicado. Quando a gente fala em um direito penal da mineração, a gente tem um foco, basicamente, 2 figuras de crime. A gente vai abordar uma delas de maneira mais detida, que é o artigo 2º da Lei 8176 de 91, e nós vamos falar, en passant, do crime do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, e também se aplica essa matéria. A gente vai falar muito, inclusive, em relação ao concurso de crimes aqui, e como isso é tratado pela jurisprudência e o problema que isso gerava. Eu já tive a oportunidade de examinar isso em artigos científicos já publicados, mas felizmente aqui a reforma legislativa acabou tornando obsoleto o problema. A gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente, quando a gente for tratar dessa questão do concurso de crimes. Eu tirei aqui o plano de estudo. Eu tinha pensado em colocar um slide de plano de estudo, então vamos falar o plano de estudo rapidinho, antes da gente entrar no crime em si. Nós vamos trabalhar o artigo 2º, nós vamos desmembrar o artigo 2º nos seus elementos típicos. A gente vai problematizar esses elementos típicos do artigo 2º, como isso interpreta, como isso afeta a interpretação do crime. Depois a gente vai tratar do artigo 55, e nós vamos falar algumas polêmicas do ponto de vista da jurisprudência. Para não cansar vocês, eu acabei tirando o material que normalmente eu uso na pós-graduação. Então, eu já vi o Júlio César aqui, que já se apresentou como aluno da pós em Direito da Mineração do CEDIM, eu também costumo ministrar uma disciplina lá. Então, na cadeira do CEDIM, normalmente eu trago alguns acórdãos, alguns julgados, para a gente fazer o exame mais pormenorizadamente. Hoje eu preferi não fazer esse exame da jurisprudência, né? Vai tratar só da doutrina a partir da legislação seca. Então, já que a gente está falando da legislação seca, vamos a ela. Artigo 2º da Lei Federal 8.176, de 1991,
constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. A pena de detenção de 1 a 5 anos e multa. E o parágrafo 1º também traz uma figura típica, só que é uma figura típica acessória. Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima obtidos da forma prevista no caput desse artigo. Os tipos penais do artigo 2º são basicamente esses dois, né? Sendo que um deles é um tipo misto, como vocês podem reparar. Aliás, os dois são tipos mistos. O primeiro traz 2 núcleos, e o parágrafo 1º traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos diferentes. Para cada verbo, a gente tem um núcleo típico. Esses tipos mistos, nesses dois casos, eles são chamados como tipos mistos alternativos. O que é um tipo misto alternativo? É aquele em que a prática de qualquer uma das condutas permite a incursão no tipo. E se houver mais de uma incursão, conta-se todas elas como o mesmo crime. Então, peguemos o exemplo do sujeito que adquire e transporta matéria-prima proveniente de usurpação, no caso do artigo 1º. Ele não vai estar cometendo 2 crimes, ele vai estar cometendo um crime só, sendo que ele violou 2 núcleos diferentes. Isso é o que significa o tipo misto alternativo, aqui em contraponto ao tipo misto cumulativo. Para vocês terem uma indicação, né, lembrando aí das aulas de direito penal para aqueles que já cursaram, se o tipo está separado por ponto e vírgula, cada um desses núcleos é cumulativo. Se está separado por vírgula, é alternativo. E, portanto, só vai configurar uma única infração penal se o sujeito cometer mais de uma conduta que está prevista nos núcleos. O objeto jurídico desse crime é por onde a gente tem que começar. O estudo de qualquer crime, a gente vai começar sempre pelo objeto jurídico, e aqui vale lembrar, o homicídio, o objeto jurídico é a vida. Né? Na lesão corporal, o objeto jurídico é a integridade física. No caso do estelionato, é o patrimônio. E aqui a gente tem o patrimônio da União enunciado claramente enquanto objeto jurídico, enquanto bem jurídico tutelado. É interessante porque isso nos coloca aqui numa mentalidade da análise do crime pela perspectiva dos crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, receptação, aqueles que estão lá no título 2 da parte especial. Quando a gente para para pensar nesses crimes contra o patrimônio, algumas coisas vêm à cabeça da gente, como, por exemplo, a questão da aplicação do princípio da insignificância, que vale muito no caso de crimes de furto, por exemplo, mas pode ser cabido em algumas situações outras, além do crime de furto. Quando a gente está lidando com o princípio da insignificância, a gente tem que pensar que o que importa aqui não é o valor da agressão, e sim a intensidade da lesão ao objeto jurídico. Um exemplo que a gente usa muito para afastar o princípio da insignificância é justamente no caso da falsificação de moeda. Se o sujeito consegue falsificar 5 moedinhas de 50 centavos, mas todas elas são perfeitas, capazes de afetar a fé pública, não é porque o prejuízo, teoricamente, aqui é de 2,50, eu não vou aplicar a punição pela moeda falsa. O objeto jurídico sendo lesionado, não há aplicação do princípio da insignificância. E é nesse sentido que a gente pode dizer que no crime de usurpação não vai haver, de regra, a aplicação do princípio da insignificância. Tá? Por quê? Porque se trata de patrimônio público. O raciocínio aqui não pode ser tanto em cima do furto, mas tem que ser o raciocínio em cima do peculato, por exemplo. No peculato apropriação, artigo 312 do Código Penal, a gente não vai ter a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor, do montante, porque o objeto tutelado é a administração pública. Aqui o objeto é o patrimônio, mas como se trata de patrimônio público, patrimônio da União, eu não posso aplicar, de regra, o princípio da insignificância. É interessante notar, no entanto, que essa regra comporta exceções. Eu já vi julgados, isso no caso do TRF3, em São Paulo, que aplicaram
o princípio da insignificância para o crime de usurpação de bens da União, crime de usurpação mineral, mas aplicado à areia, se tratando aqui de uma extração pequena, feita em leito de córrego para fins de construção. Então, nesse caso, como não tinha aqui um elementar do intuito de lucro, como a extração era artesanal, como o volume era muito pequeno, aí, nesse sentido, se permitiu a aplicação excepcional do princípio da insignificância nesse caso. Mas, de regra, ele não é aplicável, justamente por se tratar de patrimônio da União. É interessante perceber que o crime de usurpação mineral, ele versa sobre o patrimônio da União por força de norma constitucional. É o artigo 20, inciso 9 da Constituição, que vai dizer para a gente que os recursos minerais do subsolo são pertencentes à União. Só que aqui a gente tem uma situação interessante também, e uma que eu tenho certeza que vocês do GEDMIN têm refletido com muita frequência, porque é um tema candente no direito da mineração. Uma vez extraída essa matéria-prima, o produto da lavra, né, ele é pertencente a quem? Ele pertence à União ou ele pertence ao particular, àquele sujeito que explorou, tendo o título autorizativo para tanto? Então, essa questão, ela é uma que se coloca aqui. A gente vai pensar no crime de usurpação mineral, usualmente, a situação limite, a situação básica que vai acontecer é a garimpagem, né, ou a faiscagem, que é aquela extração de recurso mineral sem qualquer sorte de autorização, que acontece clandestinamente, longe do olhar do poder público. Só que, no entanto, esses casos de garimpagem e de faiscagem, eles estão longe de ser o universo total da aplicação desse crime. E a parte final do tipo, quando menciona que se aplica a regra da usurpação para aquele sujeito que fez a extração fora das regras condicionantes do título autorizativo, isso vai abrir uma margem de discussão aqui muito grande para a gente pegar aquelas situações em que o sujeito, teoricamente, tem uma autorização, só que ele extrapola a autorização, seja em razão da quantidade, seja em razão do tipo do material extraído. Então, aqui nas duas situações, a gente pode falar sim na ocorrência de usurpação, e a gente vai examiná-las com mais vagar, mais para frente um pouquinho. Os núcleos do tipo. Os dois primeiros são aplicáveis ao caput: produzir e explorar. Produzir significa fazer, gerar, extrair. Explorar é obter um proveito a partir da extração, ou da coleta, ou da colheita. As duas figuras que nós temos como núcleos do caput, do artigo 2º, elas são indicativas de ações humanas que transformam o ambiente. Se eu produzo bem ou exploro matéria-prima, estou partindo de uma realidade natural. E essa ação humana transforma essa realidade, modifica essa realidade. Isso é importante da gente guardar, porque do ponto de vista da classificação dos crimes, é muito relevante que a gente tome em conta essa questão da alteração naturalística, da modificação da realidade que a conduta criminosa ocasiona. Não é toda conduta que produz um resultado naturalístico. Vamos pegar aqui o exemplo mais banal de todos. No crime contra a honra, na calúnia. Se eu faço aqui uma calúnia verbal a alguém, eu não trouxe nenhuma alteração da natureza. E, no entanto, eu produzi uma conduta criminosa. O mesmo vale em relação ao furto. No furto, eu não produzo uma alteração naturalística, eu só subtraio um objeto da esfera de controle de quem é o proprietário e incorporo na minha esfera de controle. Então, nesse caso também, a gente está diante não de um crime material, mas sim de um crime formal. O crime formal é aquele cuja execução é dissociada, é separada da produção de um resultado naturalístico. Peguemos, no entanto, aqui o exemplo da lesão corporal. Existe lesão corporal que não provoque uma alteração material na realidade? Não. Tanto é que toda lesão corporal, para ser determinada a prova dela, é necessário fazer a perícia sobre o local, o exame de corpo de delito. O homicídio, o parto de um corpo vivo, atuo sobre ele
e ele morre. Nesse caso também, o resultado naturalístico é indissociável da conduta. Tanto é que o tipo matar alguém, ele está descrevendo o resultado antes mesmo de descrever como é que a ação foi executada, se por envenenamento, se por esfaqueamento, se por tiro, qualquer que seja a forma. Então, percebam vocês, produzir e explorar são duas condutas que implicam aqui uma alteração da realidade fenomênica. Isso não vai acontecer, por exemplo, com comercializar. Comercializar é uma ação que não produz necessariamente uma alteração da realidade. Adquirir não produz uma alteração psicofísica da realidade. Transportar não produz essa alteração. Industrializar, no entanto, produz. Se eu parto da matéria-prima in natura e a converto, e a refino, e a transformo, aí sim, pela industrialização, eu tenho aqui uma conduta que é uma conduta naturalística, que produz um resultado naturalístico. Ter consigo também é um crime formal, não produz um resultado, não está vinculado, associado a um resultado. Consumir, no entanto, está. Se eu consumo uma matéria-prima, um produto, aquele bem deixa de ter a qualidade que ele tinha antes. Então, percebam vocês, os núcleos do tipo, eles vão descrever quais são as ações que são criminalizadas. No caso do caput, é produzir e explorar. No caso do parágrafo 1º, que é uma figura acessória, é adquirir, que significa pagar uma contraprestação e então receber o objeto, transportar, que é mover de um local a outro, ter consigo, que é portar, carregar, industrializar, que é submeter à transformação, consumir, que é dar o uso final, ou então comercializar, expor à venda, né, ou ceder a outrem com o intuito de lucro. Essas são as condutas criminalizadas. E é interessante perceber o seguinte, o parágrafo 1º é uma figura acessória ao caput do artigo 2º. E isso, por que a gente pode afirmar? Porque as condutas previstas no parágrafo 1º só podem acontecer se houver como crime antecedente a usurpação do caput. Então, alguém produziu ou alguém explorou o bem ou a matéria-prima. Depois, outrem, terceira pessoa, interposta pessoa, vai transportar esse bem, ou vai industrializar esse bem, ou vai consumir esse bem. Aquele sujeito que fez essa conduta acessória posterior ao crime principal, ele vai responder pela modalidade do parágrafo 1º, e não pela modalidade do caput. Mas um negócio interessante da gente destacar aqui. Pode ser que um sujeito responda ao mesmo tempo, concomitantemente, pelo crime do caput e pelo crime do parágrafo 1º? A resposta é não. Isso por quê? O caput é a conduta mais gravosa. Embora ambas carreguem a mesma pena, é a figura do caput que é o crime autônomo, enquanto o crime do parágrafo 1º é um crime acessório. Se um sujeito explora a matéria-prima e depois comercializa a matéria-prima, o correto não é que ele responda pelos dois crimes, e sim que ele responda por explorar, pela modalidade do caput. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa natural. Vale lembrar que o crime de usurpação de bens da União, ao contrário do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, é um crime contra o patrimônio da União e não um crime contra o meio ambiente. Se não é um crime ambiental, não comporta aqui que ele seja executado ou praticado pela pessoa jurídica, pela pessoa moral. Então, ao contrário do que acontece com o artigo 55, o artigo 2º da Lei 81/76 só pode ser imputado a pessoas humanas, não a pessoas jurídicas. O sujeito passivo, por sua vez, é a União Federal. Em se tratando da União Federal, o ofendido, a vítima do crime, isso já serve para afirmar também para a gente a competência para julgamento. A competência de julgamento do crime de usurpação mineral é sempre da Justiça Federal, sem exceção. Aqui se trata de bem da União e, portanto, por força de norma constitucional que prevê a competência da Justiça Federal para tutelar os bens da União, inclusive em matéria penal, a competência fica afetada em razão do sujeito passivo do crime.
No âmbito técnico, Fernanda fez uma pergunta aqui interessante. No âmbito técnico, o verbo explorar está relacionado à pesquisa mineral. A explotação seria a extração. No âmbito jurídico, então, a definição de explorar está relacionada à extração? Sim, sim. Né? Agora, olha que interessante, Fernando. A pesquisa mineral, ela não é tipificada no artigo 2º da Lei 81/76. No artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, no entanto, está prevista especificamente a pesquisa aqui enquanto uma das condutas puníveis, tá? Então, aqui, vamos tomar cuidado com isso. O explorar que está no caput do artigo 2º, ele quer dizer extrair, ele quer dizer retirar da lavra, né, trazer do subsolo, trazer da jazida para fora. No caso do artigo 55, não. Tem uma tipificação específica que fala que pesquisar sem o título autorizativo constitui crime de acordo com aquela figura. Então, vamos tomar cuidado só com isso. A gente não pode falar propriamente da ocorrência de usurpação no caso da pesquisa, até porque as quantidades que são extraídas no momento da pesquisa são muito baixas, são muito pequenas. Nesse sentido, é importante a gente destacar que a usurpação mineral, ela vai estar preenchida, no caso daquela extração que tem um caráter mais intensivo, um caráter mais profundo. Né? Não se trata aqui, propriamente, só da pesquisa mineral, em que eu vou fazer uma escavação pontual em cada local, examinar a qualidade desse material e daí decidir se eu vou fazer o pedido, né, da concessão de lavra ou não. No caso da usurpação, a gente vai ter aqui uma extração de maior monta. Não necessariamente uma extração para fins comerciais, tá? Mas uma extração de maior monta. Vamos pegar um exemplo muito banal, que é um exemplo comum aqui no sul de Minas, que é da extração de artósia. Se o sujeito vai para a jazida de artósia, sem guia de utilização, sem concessão de lavra, numa área que está lá descoberto, descampado, ele decide começar ali a extrair as lajes de artósia para fazer um telhado na casa dele ou para fazer um piso na casa dele. Isso vai ser considerado usurpação porque é uma extração mais intensiva. Não tem caráter comercial, não tem finalidade de mercancia, mas ainda assim pode ser considerado usurpação. Ficou claro, Fernanda? Maravilha, maravilha. Não, eu é que te agradeço pela pergunta, foi excelente ela. Vamos em frente aqui. O elemento psicológico do crime, também conhecido como elemento subjetivo geral, é o dolo. Não existe usurpação culposa. Isso é importante da gente destacar porque pode ser que aconteça que o sujeito, na exploração da sua poligonal, acabe ingressando por acidente, por descuido, em poligonal alheia ou em área que não é dividida ou concedida a quem quer que seja, que ainda pertence à União. Quando essa incursão é pequena, quando essa incursão é pontual, é possível fazer o argumento de que não havia aqui o dolo, que a conduta se deu em razão de negligência, de imprudência, o que vai afastar a figura da usurpação. Então, o dolo, entendido aqui enquanto vontade e inteligência das circunstâncias do fato, ele é essencial para configurar o crime de usurpação. E vale lembrar, o crime de usurpação também precisa aqui que o sujeito contemple dentro do dolo o desconhecimento acerca dos elementos normativos do tipo. O que são elementos normativos do tipo? São aquelas menções que acontecem dentro do tipo penal a regras normativas, que podem ser tanto jurídicas quanto morais. Se eu falo explorar matéria-prima sem título autorizativo ou em desacordo com o título autorizativo, o conteúdo aqui do título autorizativo tem que ser conhecido pelo sujeito, para que haja dolo. Então, vamos imaginar aqui a seguinte circunstância. O sujeito ganhou uma guia de utilização. Essa guia de utilização permitia a ele extrair até 50 mil toneladas ano. Ele extrai 80 mil. Ele tem um título autorizativo válido. Só que essa extração,
para além das 50 mil toneladas, toda ela aconteceu em arrepio do título autorizativo. Eu não posso nem chamar isso de lavra ambiciosa, porque a lavra ambiciosa, na real, ela tem aqui um conteúdo até de deteriorar a jazida e de impedir uma futura exploração econômica. Não é o caso. Mas você tinha uma autorização limitada a certa quantidade de material. Se o sujeito extrapola essa autorização e faz isso dolosamente, ele está cometendo crime de usurpação, sim. Depois a gente vai tratar aqui de uma situação interessante, que é quando o sujeito faz a usurpação, mas ele está quite com as obrigações que ele tem junto à União. Esse é um tema que não me desce pela garganta, eu estudo ele há muito tempo, cheguei a publicar sobre isso, e é uma questão que me incomoda muitíssimo, mas que a gente vai abordar mais para frente ainda hoje. Os elementos normativos do tipo, então, são sem autorização legal, é quando o sujeito não tem título nenhum, nem guia, nem concessão de lavra, nem nada, vai lá com a cara e com a coragem para extrair aquele material minerário, ou então em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Entra no sem autorização legal quando o sujeito, por exemplo, tem uma autorização para extrair, digamos, calcário, e ele se depara com uma jazida de magnésio, por exemplo. Ele tem que pedir a concessão de um outro título autorizativo para aquele segundo material que ele encontrou na jazida dele. Se ele não pedir, se ele começar a extrair o segundo material sem autorização, ele está cometendo a usurpação sem sombra de dúvida. O mesmo vale em relação àquele sujeito que tinha feito uma concessão de lavra para minério de ferro, por exemplo, e se depara com algum outro material mineral que ele vai encontrar na jazida dele. Se isso acontece, é preciso suspender aquela extração, fazer o pedido junto à ANN, e só depois é que ele vai poder retirar esse material de acordo. Momento consumativo do crime. Eu bato muito nessa tecla porque, se vocês forem pegar a jurisprudência, vocês vão encontrar verdadeiros absurdos quando o assunto é o artigo 2º da Lei 8176 de 1991. Juízes falando que se trata de crime de mera conduta, juízes falando que se trata de crime formal, juízes falando que a mera ausência do título autorizativo já é elemento suficiente para a configuração do crime. Isso tudo está errado de acordo com a própria letra da lei. Não sou eu que estou inventando. Se produzir é um núcleo de tipo que está vinculado a um resultado no material. Se explorar é um núcleo de tipo que está vinculado a um resultado material. O crime do artigo 2º só pode ser um crime material. É um que deixa vestígio. Porque, afinal de contas, se eu estou sem título autorizativo ou contra o título autorizativo, mas nem produzi nada, nem explorei nada, eu não pratiquei o crime. O crime aqui é um crime material. É um crime que deixa vestígio. E se ele é um crime que deixa vestígio, as regras do Código de Processo Penal são aplicáveis. Jardel me traz uma pergunta interessante aqui também. Professor Marcelo, você poderia falar sobre a aplicabilidade da lei em Manifesto de Mina? Obrigado. Jardel, você está por aí? Você tem microfone? Se não tiver, me responde no chat mesmo. Quando você fala em Quando você fala em Manifesto de Mina, você está falando de um título autorizativo? Perfeito, perfeito, perfeito. Ausência de pagamento da CEFEM. Jardel, vamos lá. Eu tenho essa briga há anos, literalmente. Eu atuei em prol de um cliente, uma grande empresa de mineração, cujo nome eu não posso mencionar, até por uma questão de sigilo profissional, em que eles exploravam acima da quantidade prevista na GU, mas em cima de toda a quantidade explorada, era paga a CEFEM. E aí me vinha a seguinte questão. No crime tributário,
lá o artigo 1º da Lei 8137, né, de 1990, se eu pago o tributo antes do início da ação penal, ou mesmo no curso do processo, fica extinta a punibilidade. No caso do crime de furto, se eu restituo o bem ao sujeito que foi furtado antes do início da ação penal, eu tenho uma redução de pena. O que não me descia, continua não me descendo, é o seguinte: a compensação, né, né, aliás, como é que a gente vai falar? A gente vai falar em contribuição ou compensação? Eu entendo melhor como compensação. A CEFEM é uma compensação. Ela não tem caráter tributário. Meu querido amigo Paulo Honório, né, grande estudioso do direito tributário, também atua na parte minerária, escreveu um livro sensacional falando que a CEFEM, ela não tem conteúdo tributário propriamente dito, ela tem um conteúdo aqui de uma contraprestação à União em razão da exploração mineral, e eu concordo com ele. A CEFEM, por ter esse caráter de contraprestação, ela não se confunde com o crime tributário. Então, não posso fazer analogia em bonam partem aqui da regra que vale para os outros tributos, para os outros impostos, para as outras contribuições sociais. Também, por outro lado, por se tratar de patrimônio da União, os juízes federais eles têm uma resistência muito grande se querem aplicar a redução de pena. Seria cabível aqui pela reparação do dano antes do início da ação penal. Então, nesse caso em particular, que a empresa recolheu a CEFEM e recolheu sobre a integralidade do material extraído, eu tinha para mim, inclusive, que nem típica essa conduta seria, Jardel. Por quê? Produzir bem ou explorar matéria-prima violando o patrimônio da União. A União é titular de tudo aquilo que sai da jazida, ela é titular do produto da lavra, ou a União só pertence a CEFEM? Se a resposta é a União só pertence a CEFEM e o produto da lavra é de quem extraiu, não tem aqui violação ao patrimônio da União. O patrimônio da União está incólume. Tudo aquilo que deveria ingressar nele, ingressou. Ah, mas que foi extraído para além do limite que era autorizado na jazida. Beleza, a União está pensando em tomar, né, dar caducidade desse título, tomar para si e fazer uma nova outorga, porque se não tiver, se aquele titular tiver extraído, mesmo que acima dos limites da AGU, e compensando a União por aquilo que é extraído, não tem prejuízo patrimonial. A gente precisa levar a sério o conteúdo da lei. Essa minha briga toda é justamente para que a gente leve a sério o conteúdo do artigo 2º da Lei 8176. Não é aplicar esse crime de orelhada. Não é aplicar esse crime no improviso. É ler o tipo penal e extrair dele as consequências jurídicas que a gente deveria extrair, que são algumas, né, relevantes. Essa mesma, Jardel, eu mudei de opinião. Eu tinha para mim que, se houvesse o pagamento da CIFEM, aconteceria a extinção da punibilidade do crime em analogia com os crimes tributários. Hoje eu tenho para mim, isso em cima dos estudos que eu fiz, a partir do livro do professor Paulo Honório, a partir dessa leitura mais compreensiva sobre a CIFEM, se a CIFEM é uma contraprestação ao patrimônio da União, e é tudo aquilo que a União tem direito sobre o produto da lavra, o pagamento integral dela deveria afastar a própria tipicidade do crime. Não teve lesão ao patrimônio da União. E se não tem lesão ao objeto jurídico, não tem crime. Por outro lado, e eu já posso ouvir aqui os procuradores da República, né, me xingando e contra-argumentando, uma leitura mais formalística do crime vai me dizer o seguinte: eu não posso afastar o crime de usurpação pelo pagamento da CIFEM, porque, afinal de contas, não está à disposição do particular decidir como se extrai ou o que se extrai das jazidas que pertencem à União, que estão no subsolo. Então, levando o raciocínio ao limite daquilo possível. Imaginemos que eu, sem título minerário, chego numa poligonal que eu sei que é rica num determinado produto,
e começo a extrair com a cara e a coragem, sem fazer pedido de GU, sem fazer pedido de concessão de lavra, sem nada. Quando a União vai lá e me surpreende, a ANM chega e quer paralisar a minha obra, eu falo, não, tudo bem, eu pago aqui integralmente para vocês a CEFEM que eu estou devendo e fico livre. Se isso acontecesse, a gente está violando aqui, no final das contas, é o interesse público. E vale mencionar, no direito da mineração, o interesse público é princípio regente. A gente tem que trabalhar com a noção de interesse público para saber quem vai receber a concessão de lavra, de que modo essa concessão de lavra deve ser extraída, e que, portanto, aqui, a extração sem título autorizativo, ela não pode ser simplesmente passada de lado em razão do sujeito fazer a quitação da CIFEM. Note que isso é uma situação diferente daquele primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Naquele primeiro exemplo, eu falei de uma GU que foi extrapolada, e que o sujeito recolheu a CIFEM como um todo, em cima do material total extraído e não em cima dos 50 mil que ele, teoricamente, teria direito de extrair. Nesse caso original, eu continuo mantendo minha posição de que o pagamento da CIFEM, porque é aquilo que a União faz jus em cima do produto da lavra, afasta a tipicidade da usurpação. Mas no caso da ausência de título autorizativo, aí eu não consigo concordar com essa solução. Por um motivo simples, que é a questão do interesse público e aqui da possibilidade da União reger esse tipo. Jardel, desculpa, viu? Acabei falando demais aqui, não sei se ficou claro, mas essa temática da CEFEM é uma que está entalada na garganta há muito tempo. Mas há muito tempo. Vamos lá. No caso do parágrafo 1º, a consumação dele normalmente é um crime formal, tá? Então, adquirir, transportar, comercializar, trazer consigo, são condutas que não estão vinculadas a um resultado. São crimes materiais aí, industrializar e consumir. Então, ignorem o slide, que o slide está errado. A ausência de pagamento da CIFEM configura, então, crime de usurpação de bens da União ou contra a ordem tributária? Ou é só violação de norma administrativa? O Júlio César me pergunta. Olha só, né? Crime contra a ordem tributária não é porque não se trata de um tributo. O não pagamento de CIFEM, ele tem sido enquadrado, sim, enquanto usurpação, mas aí na modalidade da violação das condições do título autorizativo. Então, ele acaba entrando no artigo 2º, sim, porque está em desacordo com as imposições do título autorizativo. Outra questão interessante sobre o título autorizativo aqui, viu, gente? Imaginemos que no meu plano de aproveitamento econômico eu preveja determinado modo de extração, e esse plano foi homologado, e aí ele vai, né, para a agência, e a agência me dá a concessão de lavra. Só que eu produzo aqui, eu descubro um outro método para extração do material, mais competente, mais econômico, com menos rejeito, e eu decido modificar aquela forma original de extração por essa mais qualificada. Teoricamente, isso configuraria o crime de usurpação. Por quê? Porque eu estou produzindo ou explorando matéria-prima em desacordo com as regras do título autorizativo. Só que eu tenho que me perguntar, está produzindo prejuízo à União? Não. Então, aqui a modificação da forma de extração, é claro que ela tem que ser averbada no processo minerário. Mas se ela não for averbada no processo minerário a tempo, não dá para falar que só modificação já seria suficiente para a gente fazer o enquadramento disso aqui enquanto crime. Tá? É preciso fazer uma análise teleológica, finalística, se o patrimônio da União está sendo violado ou não. Se não estiver sendo violado, não há problema. Vamos em frente. Eu posso falar que o artigo 2º caput é um delito de lesão ou de dano, que ele implica uma lesão ao objeto jurídico tutelado, em contraponto aos chamados delitos de perigo. Um delito de perigo é aquele que não produz um dano, uma lesão, uma ofensa direta
ao objeto jurídico tutelado. O patrimônio da União está sendo ofendido, violado, lesionado, no caso do crime de usurpação. Portanto, ele é um crime de lesão e não um crime de perigo. Vocês vão encontrar julgados em que alguns juízes falam que esse crime não é só um crime de perigo, é um crime de perigo abstrato, ainda por cima. Uma maluquice. Né? Um negócio assim que não guarda qualquer relação com o conteúdo da norma do tipo. E além de ser um crime de lesão, é um crime de resultado. Porque aqui, para o tipo se perfigurar, não é necessário só a conduta, é necessária a conduta somada a um resultado. Isso é um contraponto aos chamados delitos de mera atividade, que se esgotam na execução da última conduta por parte do agente, mesmo que não exista um resultado. Eu estou me baseando aqui na obra do Klaus Roxin e do Luiz Greco para fazer essa classificação. Produzir bem ou explorar matéria-prima é crime material, que é pela produção do bem no estado bruto, para o consumo ou para extração e beneficiamento, é necessário produzir uma alteração na realidade. Se é um crime material, o Código de Processo Penal vem à baila aqui. O Código de Processo Penal fala, no artigo 158, que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Por que isso é relevante? Muitas vezes, a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal vão dizer que esse crime dispensa a necessidade de perícia, porque a mera extração sem título, ou a mera extração em contrapartida das regras do tipo, já é suficiente para a configuração do crime. Não é o caso. Digamos aquela área já antropizada há muito tempo, em que havia uma jazida a céu aberto, em que os populares iam lá e extraíam, e faiscavam, e faziam e acontecia. De repente, se concede essa poligonal para alguém, o empreendedor vai lá e começa a extrair, e ele, ao extrair, extrai mais do que a AGU, ou do que a concessão de lavra permitiria. Lembrando que concessão de lavra quase nunca tem menção de quantidade de material. Tá? Isso normalmente é uma exigência mais da AGU do que propriamente da concessão de lavra. Como é que eu vou saber o que foi extraído via usurpação e o que foi extraído regularmente? Como é que eu vou saber qual que era a capacidade de produção da jazida antes da concessão da guia de utilização e o que foi extraído, né, depois dessa concessão? Então, a perícia, ela não é secundária. A perícia, ela não é desimportante ou despicienta. A perícia é essencial para a configuração desse crime. E, no entanto, se vocês pegarem a jurisprudência, o posicionamento quase que uniforme na jurisprudência é que não é necessário fazer perícia. E aí você tem o pior cenário possível, que o Ministério Público Federal dispensa a perícia por um lado, e por outro lado ele pede um valor mínimo de indenização. E note aí que ele vai pedir valor mínimo de indenização normalmente na casa dos milhões de reais, porque tudo para eles aqui é exacerbado, prejuízo à União, etc. e tal. Isso para não falar daquelas situações em que você tem a ação penal correndo de um lado e você tem a ação civil pública correndo do outro, e as duas cobrando indenização ao mesmo tempo. Acho que aqui o MPF, né, aposta. Né? Professor, e ainda tem o crime de degradação do meio ambiente, né? Ah, pois é. Não, e eu não vou nem chegar no artigo 55 aqui não, viu, Silvério? Daqui a pouco a gente fala dele. Mas, normalmente, o artigo 55 ele acaba ficando aqui a par do artigo 2º da Lei 81/76, porque a pena dele é muito baixa. E não deveria ser esse o caso. Se a gente vai olhar friamente para a regra do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, ele substituiu a figura do artigo 2º caput. Agora, admitir que um crime posterior, com a pena muito mais baixa, teria substituído, teria revogado o crime de usurpação, é coisa que a jurisprudência não permite de jeito nenhum. E aí a gente vai ver centenas de julgados do STJ, todos eles falando a mesma coisa. As duas figuras típicas têm que ser aplicáveis ao mesmo tempo, isso porque uma tutelaria o patrimônio da União e a outra tutelaria o meio ambiente. É uma desculpa esfarrapada, tremenda, mas é uma que
já está consolidada na jurisprudência, infelizmente. A perícia, o laudo pericial é essencial. Você falar de usurpação sem uma perícia no local, sem uma verificação, você pode fazer em cima de imagens do Google Earth, você pode fazer com a ida em loco. De alguma forma, a perícia tem que ser realizada. Pensar em usurpação sem perícia é a mesma coisa de pensar em homicídio sem exame de corpo de delito. Você tem que encontrar o cadáver para falar que houve um homicídio. Se você não encontra o cadáver, isso é exceção à regra e não à regra. E, no entanto, aqui, quando a gente está lidando com a usurpação, muitas vezes os órgãos da percepção penal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, são os primeiros a falar que não precisa de perícia, que eles estão satisfeitos só com a ausência do título autorizativo e que isso já bastaria para a configuração do crime. Eu discordo veementemente. Do meu lado tem só o Código de Processo Penal como argumento. Eu não sei qual que é o argumento deles. Além disso, se eu não faço perícia técnica, eu não tenho como quantificar o dano mínimo para ser indenizado. Júlio César me pergunta, só a perícia é conduzida pela PF ou pode ser conduzida pela Polícia Civil também? Júlio, vamos lembrar aqui, né, que é interessante porque competência penal, ela só vale a partir do início do processo. Então, no inquérito, propriamente dito, a Polícia Federal pode investigar um crime que seja de competência da Justiça Penal Estadual e a Polícia Civil pode acabar investigando um crime que seja de competência da Justiça Federal. Isso não é a regra, tá? A regra é que o Departamento de Polícia Federal investiga os crimes federais. E a Polícia Civil vai investigar os crimes que são afeitos à Justiça Penal Comum Estadual. Então, veja você, a perícia vai ser feita eminentemente pela PF, mas algumas vezes ela pode ser feita até pela ANM, tá? Às vezes é até melhor que ela seja feita pela ANM, porque muitas vezes o DPF, ele não tem essa formação toda, e a ANM tem. Então, é bem mais complicado você refutar um laudo bem feito por um engenheiro de mina, que trabalha na ANM e que vai registrar lá a quantidade que foi extraída, do que a conta de padaria que um policial federal alocado aqui para a perícia vai fazer em cima daqueles materiais. A PF está com um concurso aberto agora para engenheiro de Minas. Então tá, então é para isso. É, exatamente para isso. Né? Tomara que qualifique. Né? Tomara que qualifique. Eu fico aqui, por um lado eu fico preocupado com o bem-estar dos meus clientes da agora para frente. Mas, por outro lado, eu fico feliz do ponto de vista do cidadão, porque ter aqui policiais que são gabaritados, que são capacitados para fazer essas perícias, é muito mais segurança, né? Muito mais garantia de que o negócio vai ser bem feito. Jardel me pergunta outra coisa aqui. Caso de lavra ilegal, poderia o Estado ingressar com uma ação contra a União, porque deixou de arrecadar a TFRM? Olha, esse conflito federativo, ele sai do meu escopo. Eu não consigo te dizer aqui se tem algum precedente, ou se o Estado teria essa pretensão. O Estado não só, né? O município também, quando a gente para pensar sobre isso. Mas eu não sei nem se essa ação seria, né, do Estado contra a União, pela omissão da União, ou se seria do Estado contra o empreendedor, né? Porque, afinal de contas, se ele não está recolhendo a CEFEM, ele está prejudicando todos os envolvidos. A Fernanda joga aqui uma pergunta. Pessoal, vamos segurar as perguntas para o final da reunião, para a gente seguir um pouco. E aí, se vocês continuarem com a dúvida, vocês podem mandar no chat, eu leio para o Marcelo, sem problema, só para a gente dar prosseguimento. Deixa eu só conferir quantos slides a gente tem. Eu acho que a gente... Acabou fechando mais 7. Acabou fechando o compartilhamento. Ixi. Tá, vamos compartilhar de novo aqui. Foi? Foi. Então. Não volta para o início, não. Pronto. Parágrafo 1º da lei
do artigo 2º da Lei 81/76, sem autorização legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir e comercializar. Crime formal, no mais dos casos, né? Mas o consumir e o industrializar, eles são crimes materiais. Esse crime é um crime acessório, tá? Pense aqui na relação de acessoriedade, da mesma maneira como a gente tem entre o crime contra o patrimônio e a receptação. Se eu não tenho um crime antecedente da receptação... Professor, você pode colocar na tela cheia? Posso, onde aqui... Deu ou não? Não. Tá para você, tá na tela cheia? Para mim abrir um outro modo aqui. Entendi. Eu acho que você está compartilhando, talvez, o PowerPoint quando você tem que compartilhar a tela inteira, Vamos fazer isso. para poder, enfim, pegar quando você colocar na tela cheia. Vamos ver se agora vai dar certo. Foi. Agora foi. Maravilha. Não precisa lá auto pericial, isso aqui é auto-evidente. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 55 da Lei Federal 9.605, Lei de Crimes Ambientais. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com o obtido. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. A Fernanda tinha me perguntado alguma coisa relacionada à pesquisa. Note que o artigo 2º da Lei 81/76, ele não menciona pesquisa, mas o artigo 55 menciona. Então, executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização ou em desacordo com a autorização, vai ser aqui a figura do crime. É muito semelhante com o artigo 2º. E aí, quando teve o advento da Lei de Crimes Ambientais, boa parte da doutrina pensou o seguinte: olha, é uma lei nova que está tratando da mesma matéria com outro tipo penal. Então, deve ter operado uma abolício crimes. O crime anterior, do artigo 2º da Lei 81/76, foi revogado indiretamente pelo artigo 55. Era esse o entendimento que valia para boa parte das defesas, né? E aqui a gente ainda tinha um outro interesse velado nessa questão. Não só a pena do artigo 55 é bem mais baixa, porque o outro crime carrega a pena de 1 a 5 anos, e esse carrega a pena de 6 meses a 1 ano. Mas a aplicação concomitante do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais com o artigo 2º da Lei 81/76 impediu o acesso a alguns benefícios penais, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Então, nesse caso, o interesse nosso era justamente assegurar que o cliente tivesse acesso ao benefício penal, que ele pudesse aceitar a suspensão condicional do processo, ao invés de ter que responder ao processo até o final. E isso não era possível se se aplicassem as duas figuras. E, no entanto, o entendimento que acabou vingando na jurisprudência foi justamente esse, que como um crime tutela o patrimônio da União e o outro crime tutela o meio ambiente, aqui não haveria a substituição de um crime por outro, mas sim a aplicação de 2 crimes em razão de uma conduta só, chamado concurso formal de crimes. Então, nesse caso, deveria ser aplicada a pena mais gravosa, aumentada de 1/6 até a metade. Aí seria a pena de 1 a 5 anos. Como essa pena de 1 ano seria aumentada, não caberia mais a suspensão condicional do processo. Esse problema continuou existindo até 2019. Em 2019, o advento do chamado pacote anticrime trouxe o acordo de não persecução penal. Considerando que o acordo de não persecução penal pode ser dado a qualquer crime cuja pena mínima não ultrapasse 4 anos, o somatório dos 6 meses de um mais 1 ano do outro permite que eu possa fazer o acordo de não persecução penal nesses casos. E vale dizer, em diversas situações, é mais útil para o cliente, especialmente quando existe prova contra ele, eu faço a NPP ao invés de ir discutir isso em juízo. Por quê?
O ANPP aqui, ele não tem o risco da condenação, que haveria no caso do sujeito responder ao processo em juízo até o final. Muitas vezes aqui o sujeito atua de boa fé, mesmo que desinformado. E vale lembrar, gente, por mais que a lei estabeleça, o artigo 21 do Código Penal fala que o desconhecimento da lei não isenta de responsabilidade penal, muitas vezes a gente está lidando com empreendedores que são muito humildes, que não têm escolaridade, que têm uma condição econômica ou até cultural precária. E é nesse sentido que vale a pena, nesses casos, ao invés de submeter esse sujeito a uma condenação que é quase certa, fazer o acordo de não persecução penal, que não deixa maus antecedentes, que não gera reincidência, em que o sujeito vai arcar com as consequências do fato, vai confessar circunstanciadamente a prática do delito, mas ele cumpre o ANPP e, no final das contas, ele fica isento aqui de uma sentença condenatória. Então, vale a pena, sempre no caso concreto, você verificar com o seu cliente qual que é a linha de argumentação que pode ser usada dentro do processo penal, e eu não sou, como vários dos meus colegas, refratário ou contrário em absoluto à questão dos benefícios negociais do ponto de vista penal. Se é uma situação em que o benefício negocial vai ser melhor para o seu cliente do que uma discussão do processo, então vamos ao benefício negocial e vamos tentar aqui só adequá-lo às condições próprias daquele acusado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Desculpem aqui ter gastado mais tempo do que eu esperava. Extrapolamos um pouquinho a previsão de tempo em relação à apresentação, mas agora eu estou à disposição de vocês para as perguntas. Nada, sem problema. Assim, a apresentação foi ótima, muito obrigado. Vamos abrir aqui para as perguntas. Se eu não me engano, a Fernanda tinha deixado uma pergunta que eu acabei cortando. A Fernanda deixou uma pergunta grande aqui. Sim, eu vou ler aqui a pergunta da Fernanda. Se você quiser ligar o áudio para falar, inclusive, Fernanda, você pode. Não, a pergunta dela foi: a empresa Copper Limitada, fictícia, detém autorização de pesquisa de uma área, no entanto, não é superficiária da área. Para complicar o status da área é de posse. Garimpeiros com autorização do superficiário realizam lavra ilegal dentro da poligonal de autorização de pesquisa da Copper Limitada. Quem é o responsável pelo crime de usurpação? A empresa é responsável solidariamente? A denúncia não é possível devido ao contexto de insegurança da área. Fernanda, olha, seu caso, eu não sei quão fictício ele é, mas se a gente for examinar Pará, Mato Grosso, é o tempo inteiro que isso acontece. Especialmente na extração de ouro, lastimavelmente, a gente tem muita da ocorrência dessa garimpagem em poligonais que estão concedidas legalmente para algumas empresas, e essas empresas, seja por indisponibilidade de capital, seja por desinteresse da extração imediata, seja pela dificuldade de levantar capital para pesquisa, muitas vezes estão impossibilitadas de estar no local da jazida. Pior ainda, e o seu exemplo é muito pertinente, se o superficiário não é a empresa, você tem uma situação aqui quase que impossível de fiscalizar. Uma empresa que eu atendo, que é cliente minha, estava diante de uma situação como essa, ela tinha uma poligonal de extração de ouro, mas não tinha o direito de superfície, o direito de superfície, o terreno estava em nome de terceiro, e a garimpagem estava acontecendo à torta e à direita, inclusive com métodos extremamente danosos para o meio ambiente, nominalmente o emprego de mercúrio. Vocês sabem que isso é um crime ambiental de alta monta e que, infelizmente, acontece muito no garimpo ilegal de ouro. Pois bem, a empresa aqui procurou a Polícia Federal, fez diversas notícias crimes, pediu que a Polícia Federal fosse até a área e tomasse providência e nada foi feito. E aí você me pergunta, quem responde pela usurpação? Nessa hora, o direito penal presta para alguma coisa. A pena não passará da pessoa do autor. Então, quem é o agente? Quem é o autor? Quem que está produzindo ou explorando essa matéria-prima? Não é o titular da poligonal. É o garimpeiro. A empresa não pode ser chamada aqui a responder subsidiariamente ou solidariamente com a ação dos garimpeiros, porque, afinal de contas, quem comete o crime é a pessoa natural.
é o sujeito que foi lá e que fez a extração ilegal daquele material. A empresa pode ser responsabilizada do ponto de vista civil, por exemplo, pela deterioração do potencial de extração da jazida em razão da ação dos garimpeiros? A meu humilde entender, também não. Da mesma maneira como a gente não tem a responsabilidade, cada um de nós cidadãos, por fiscalizar os bens públicos que estão na rua. Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa subindo num poste para furtar cabo de cobre, é muito comum, inclusive, e infelizmente é uma realidade nas grandes cidades que isso aconteça, né? Ou tampa de bueiro. Eu, enquanto cidadão, eu posso acionar a polícia, eu posso pedir o auxílio das autoridades, mas eu não tenho a responsabilidade de ir lá fazer o desforço imediato ou ir lá fazer a legítima defesa para assegurar que aquele crime não vai acontecer. Então, do ponto de vista do empreendedor, do ponto de vista do titular da jazida, é uma situação de perde-perde. A ação dos garimpeiros está deteriorando, está danificando o potencial econômico daquela lá. 2, essa atuação dos garimpeiros usualmente não vem acompanhada só da garimpagem, que já é crime. Vai vir acompanhado do porte ilegal de arma, vai vir acompanhado da pistolagem, vai vir acompanhado de diversos outros crimes, e tem que ser muito inocente para não achar que nessa extração ilegal não está associado com tráfico de drogas, não está associado com crime organizado, não está associado com a lavagem de dinheiro, porque é para isso que isso acontece. Né? O garimpeiro só tem mercado para vender o ouro legal porque as pessoas querem usar o ouro como moeda para fazer a lavagem de capitais que não são de origem lícita. Então, aqui para a empresa é virtualmente impossível ir lá contratar segurança privada e tentar assegurar na bala, literalmente, a segurança da jazida. Isso tinha que ser papel do poder público. Mas aí você pergunta, a ANM vai fiscalizar? Não vai. Polícia Federal vai fiscalizar? Não vai. Então vira terra de ninguém. Então, vamos responder suas perguntas da maneira mais sucinta possível. Quem é o responsável pelo crime de usurpação? Cada um dos garimpeiros. E aí, boa sorte das autoridades penais, para percepção penal, identificar essas pessoas, individualizar as condutas e submeter a processo. A empresa é responsável solidariamente? Penalmente, de jeito nenhum. E civilmente eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu também queria te dizer categoricamente que não, mas a criatividade dos advogados da União eu não boto aqui à risca, não. Para eles quererem falar que houve aqui uma culpa em vigilando, não custa, tá? Mas, de novo, eu acho uma tese absurda, mas também não colocaria a minha mão no fogo, tá? Denúncia não é possível em razão do contexto de insegurança da área. Muito comum, se a gente olhar pedaços inteiros do Mato Grosso, pedaços inteiros do Pará, pedaços inteiros do Amazonas, estão nessa situação. Saiu um estudo ano passado, eu não sei se já foi objeto aqui de reflexão de vocês, falando que a garimpagem, a atuação do pequeno garimpeiro ilegal, ela é muito mais poluidora e muito mais danosa ao ambiente do que propriamente a exploração efetuada pelas grandes mineradoras, que tem que ser licenciadas, que tem que ter concessão de lavra e por aí vai. Esse estudo ele é muito importante para a gente pontuar algumas questões, em especial quando a gente pensa em determinadas áreas sensíveis à extração mineral. Se vocês me perguntarem, Marcelo, você é a favor da gente fazer extração mineral em reserva indígena? A minha primeira resposta para vocês vai ser não. Tá? Mas aí a segunda resposta vai ser a seguinte: entre deixar na mão do garimpeiro ilegal e fazer a exploração por meio de uma concessão de lavra lícita, com fiscalização, com verificação, com atenuantes ambientais, muito melhor a segunda opção do que a primeira. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira aqui. Entre o garimpo ilegal e a exploração, né, mineral regulamentada, eu não tenho dúvida de qual que é melhor para fins do ambiente. O Júlio César pergunta uma outra questão interessante. Em relação a esse crime dessa família que explorava minério de ferro sem autorização legal no interior do estado, provocou um prejuízo de 52 milhões, que veio à tona semana passada. Existe pena de perdimento de bens para esse caso também? Então, quando a gente está lidando com o crime de usurpação, Júlio,
a gente vai ter aqui duas situações. A gente vai ter a pena e a gente vai ter os efeitos da condenação. Quando eu aplico a pena, seja ela pena de prisão, e a pena de prisão, vale dizer, no crime de usurpação, quase nunca é cumprida na cadeia. Qualquer pena abaixo de 4 anos, se o crime é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e o sujeito não é reincidente, ela é substituída por pena restritiva de direitos. E uma das penas restritivas de direito que eu posso aplicar é justamente a perda de bens e valores. Só que aqui, independentemente da condenação na usurpação, o efeito dessa condenação é justamente tornar certo o dever de indenizar. Então, o que a gente vai ter nesse caso, ao final das contas? Se o sujeito é condenado pela usurpação, a condenação dele, no ponto de vista do direito penal, ela vira título executivo para ser cobrado na justiça civil e para ser liquidado aqui, quantificado o tamanho do prejuízo. Então, voltando aqui à sua pergunta e aprofundando a sua pergunta. Existe pena de perdimento de bens para esse caso também? Vai acontecer o seguinte, vai ser aplicada a pena de prisão, essa pena de prisão usualmente vai ser substituída, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, interdição de direitos, e, além dessa pena de prisão que vai ser aplicado também a perda dos bens, mas no sentido de determinar a indenização ao erário da União. Então, vale lembrar, 3 coisas diferentes. A pena privativa de liberdade vai ser convertida em restritiva de direito, a multa penal, que não vai para a União, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional, e o dever de indenizar, que decorre aqui da condenação. Ficou claro? Maravilha. Fernanda, obrigado. Infelizmente, a realidade, boa parte do Pará e do Mato Grosso. É fato. E aqui eu fico com o coração doído, porque antes de ser estudioso do direito, eu sou ambientalista. E a gente vê situações ali de degradação ambiental que são terríveis, que acontecem nas margens de áreas onde o Estado, o poder público, não quer chegar, e essa ausência do poder público vira carta branca para que se faça toda sorte de crime ambiental, toda sorte de violação de direitos humanos. Eu estava outro dia, Fernanda, não é aqui nenhuma violação de sigilo profissional, mas eu estava lidando com uma empresa estava sendo ouvida pela Polícia Federal por conta de uma exploração, uma usurpação, estava acontecendo numa área quilombola, no interior do Mato Grosso. A empresa tem a poligonal naquela região, só que ela optou por não fazer a extração porque ainda não é interessante para ela. Ela tem outras jazidas ativas, não tem o interesse de explorar aquela jazida por enquanto. Então virou terra de ninguém. Então, infelizmente, aqui, a gente tem uma situação em que a omissão do poder público está prejudicando os quilombolas e está prejudicando o meio ambiente. E eles vão ouvir justamente quem? Vão ouvir a empresa que é legalizada, que tem CNPJ, que tem sede, porque, na verdade, correr atrás dos garimpeiros é bem mais difícil. A Beatriz, obrigado. Sobre o desembargo da área em razão da usurpação mineral e o entrave que estamos vivendo com o CAR no país. Como tem sido, na prática, o desembargo da área? Não vou conseguir saber te responder. Isso vai ser uma matéria mais voltada para a parte do direito minerário propriamente dito e não do criminal. Então, aqui eu vou ficar te devendo essa resposta, especialmente que você está destacando aqui a questão do CAR, isso tem mais a ver com o direito de superfície, não tem não, Beatriz? Você está com o microfone ou está digitando? Oi, boa noite, professora. Ei, boa noite. Também, né? Se o minerador não for superficiário. Mas hoje o cara, assim, ele o pessoal anda falando até mesmo do imóvel, né? De nascimento do imóvel. Então, assim, tá tudo interligado, né? Regularização da área, georreferenciamento. Então, assim, é mais nesse sentido, porque tem travadas bastante, né? Mas muito obrigada aí pela atenção, hein? Tudo de bom. Eu é que fico te devendo essa resposta e não quero aqui me atrever. Né? Como eu atuo em parceria com o pessoal do escritório, normalmente quando tem alguma pergunta difícil assim, eu aciono Bruno, eu aciono o Thiago, aciono até o doutor William, se ele me deixar, mas aqui eu não me arrisco a dar essa resposta a você, não, sob pena de falar alguma bobagem. Muito obrigada, professor.
Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto a gente vê se vem mais alguma pergunta, tem uma pergunta minha mesmo, pessoal. Mande. Sobre quando você falou quando as mineradoras, enfim, uma situação em que duas mineradoras têm poligonais lado a lado, e uma das mineradoras, sem intenção, acaba extrapolando os limites da sua poligonal e retirando o material da poligonal vizinha. Eu sei que às vezes você pode até, desculpa o trocadilho, extrapolar também a sua área, né? Porque é uma pergunta que vai um pouco além do penal, mas eu queria saber se poderia existir alguma pretensão de restituição de valores de uma mineradora quanto a outra por causa da diminuição do potencial econômico daquela jazida, enfim, é algo que me veio à cabeça no momento. Ô, Danilo, sua pergunta é ótima, mas me permita só trocar de poligonal para outra e te contar um caso real, tá? Verídico. Eu já atuei num processo em que uma empresa que tinha a titularidade para extração de areia no leito de um rio, ela estava obtendo aqui uma ação descarada de um concorrente, que estava mandando uma draga, um navio, para o leito do rio de titularidade dessa primeira empresa, para extrair a areia sem autorização. Na cara dura, né? Dentro do direito minerário do meu cliente. Ele acionou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal abriu um processo por crime de usurpação contra essa segunda empresa que estava fazendo a extração sem título, na poligonal do meu cliente. E o cliente veio perguntar, a gente consegue entrar nesse processo criminal? E aí me colocou uma questão interessante, pelo seguinte, crime de usurpação é um crime contra o patrimônio da União. O Código de Processo Penal, ele permite a habilitação do chamado assistente da acusação se o sujeito foi o ofendido pelo crime ou ele é afetado pela conduta criminosa. Vou lhe dar um exemplo da área do direito ambiental que fica mais fácil da gente fazer essa correlação. Eu já atuei como assistente da acusação em favor de um proprietário rural que teve uma árvore dentro do território dele cortada por ação da prefeitura municipal. E aqui, meio ambiente é um objeto jurídico, um bem jurídico de titularidade coletiva. Mas se entendeu que o prejuízo sofrido foi por esse proprietário, porque, afinal de contas, a árvore estava dentro dos limites da propriedade dele e foi cortada pela prefeitura para o alargamento de uma estrada. Isso sem autorização, claro. Nesse caso, a gente conseguiu a habilitação como assistente da acusação. O meu raciocínio aqui foi o seguinte, olha, se o sujeito é titular da poligonal e ele está sofrendo aqui um prejuízo econômico em razão da atuação desse concorrente que está extraindo sem título algum, deixa eu ver se eu consigo alegar que a gente tem interesse na persecução penal, porque esse prejuízo foi suportado pelo meu cliente. E nós pedimos a habilitação. Quando vocês forem estudar processo penal, aqueles de vocês que já foram formados em processo penal, vocês sabem que, quando eu peço a habilitação como assistente da acusação, o Ministério Público Federal é ouvido. E o Ministério Público Federal, ele dá o parecer se ele admite o assistente ou não admite. Essa decisão é irrecorrível. Ou seja, se o MPF falar que ele não admite o assistente, não tem o que a gente fazer. Não dá. O juiz não pode, inclusive, nem desacatar a manifestação do Ministério Público Federal. Ele tem que acolher o que o MPF pediu e determinar o segmento do processo. E aqui, infelizmente, o procurador da República entendeu que, por se tratar de bem da União, o meu cliente não teria um interesse válido para figurar como assistente da acusação e deu parecer contrário. Então, eu ainda tenho para mim, Danilo, o seguinte, dentro do processo penal, é possível, sim, que o sujeito que sofreu o prejuízo se habilite na ação de usurpação. Mas esse é o meu posicionamento pessoal doutrinário, tá? Se eu for pegar precedente, o precedente que eu teria, infelizmente, não foi à frente. Aqui, porque o procurador da República foi muito, muito conservador, muito tradicionalista, não quis reconhecer o pleito do meu cliente de entrar no processo.
Ah, entendido. É algo, assim, lá, um caso assim, muito legal, né, para se pensar nas repercussões, enfim, tanto na área penal, tanto na área civil, assim, possibilidade de, enfim, reparação de danos, enfim, a pretensão econômica da área, mas a propriedade do bem quando ele está abaixo do solo ainda, né, enfim, muitas Exato. coisas a discutir Não, num e caso. outra, nesse caso tinha uma ação civil paralela e concomitante, em que a empresa 1, titular do direito minerário, estava acionando a empresa 2, que estava extraindo sem autorização, para reaver o prejuízo que foi sofrido em razão dessa extração ilegal. Só que a ação penal é sempre mais interessante, né? Porque ela tende a ser mais rápida e a Uhum. sentença penal é título executivo. Então, Sim, sim, sim. vamos lá. Né? O Jardel colocou uma outra pergunta. O garimpo ilegal na Amazônia muito tem sido questionado sobre a destruição de máquinas e equipamentos pelo IBAMA. Está sendo gravada a reunião, né? Então, aí Sim. eu não vou responder o que eu gostaria de responder. Eu vou responder que isso é previsto na lei, muitas vezes é o único jeito de você impedir que a conduta continue ocorrendo. Vale dizer que esse maquinário, né, se for preservado, se for recolhido, ele pode vir a ser restituído e continuar a execução da prática criminosa. Então, embora seja questionado, muitas vezes é essa a solução cabível para permitir que a conduta cesse. É o ideal? Botar fogo em nada é o ideal, né, gente? Nós estamos precisando capturar carbono e não mandar mais carbono para a atmosfera. Mas às vezes é o possível, né? Por outro lado, Jardel, se eu fosse responder aqui desvinculado de qualquer um dos meus vínculos profissionais, eu ia dizer belo, moral, justo, necessário e ótimo para esse tipo de coisa. A gente não pode fomentar o crime, né? Se essa extração ilegal está acontecendo no interior da floresta, em áreas que obviamente não estão concedidas para a extração mineral, e com prejuízos flagrantes, seja das populações, né, da floresta, seja para o meio ambiente, então é isso que tem que acontecer. Vocês me desculpem, eu não tenho muita peia aqui de achar que tem que se preservar o interesse do empreendedor, porque se o empreendedor, de fato, tiver interesse, ele que vá lá, peça concessão de lavra, faça o plano de aproveitamento econômico, faça os estudos de impacto ambiental, e aí vá, sim, extrair dentro das regras legais. Eu não posso ter aqui, né, 2 pesos e 2 medidas. Isso mesmo. É porque mineração é uma atividade importante, assim, que a gente tem que tem que efetuar ela de qualquer jeito. Para isso que está aí o direito minerário, para regular a atividade. Bom, O mais que alguém me tem dói, tem alguma não, pergunta? desculpa, Danilo, o que me dói é o seguinte, quem anda certo tem a vida toda tumultuada, e quem anda errado, muitas vezes continua andando por falta de fiscalização. Isso me dói muito, porque eu vejo isso no dia a dia do cliente, especialmente do cliente que não é grande empresa, mas é uma pequena empresa, é uma empresa de mineração, né, que não é player internacional, mas que está tentando pagar as contas e andar dentro da regra, e tudo parece que atua contra. Então, a minha solidariedade é com esse pequeno, que quer empreender dentro da regra, e ele merece respeito. Exatamente. Bom, parece que não tem mais nenhuma pergunta. Então, vamos encerrar a reunião. Gostaria de agradecer sua presença mais uma vez. Foi muito esclarecedor. Acho que normalmente o GEDMIN a gente aborda temas mais de direito regulatório ou até civil, fundiário, e muito raramente a gente vai abordar esses temas de direito penal, né? Então, realmente, para mim, foi muito esclarecedor entender mais como funciona esse tipo penal, porque eu estava um pouco no escuro em relação a isso, acho que agora me deu uma elucidade maior. Eu acredito que também para os colegas do participantes do grupo, a reunião foi muito proveitosa. Então, é um costume nosso estender o convite da reunião para que você volte outras vezes, outra vez no futuro, para falar sobre, enfim, outros temas, é,
Então é isso, está convidado mais uma vez para voltar para o GEDMIN no futuro. A gente gostaria de estender esse convite. E, bom, é isso. Se quiser Beleza. falar mais alguma coisa. O convite está aceito, e aí eu vou ter a ousadia, inclusive, de propor o próximo tema. Vamos falar sobre barragens e macro-riscos, Ótimo, ótimo tema, ótimo tema. tá? Eu vou anotar aqui Então, agora. encaixem aí mais para frente, vamos falar sobre os desastres que a gente teve, e vamos falar da abordagem do direito penal para eles, especialmente à luz da sentença lapidar que foi dada no caso de Mariana, né, por uma juíza jovem, formada na nossa faculdade, e que teve muita coragem de decidir da maneira certa e não da maneira popular ou midiática. Então, a gente encarando essa questão agora dos macro-riscos, da resposta do direito penal aos acidentes da mineração, vai ser uma alegria estar com vocês de novo. Eu que agradeço, já anotei o tema, e aí no futuro a gente vai te chamar para falar sobre isso com certeza. Bom, é isso, pessoal. Boa noite e até nosso próximo encontro do GEDMIN. Boa noite, gente. Prazer. Tchau, tchau.